As bases. Muito bem. As bases, segundo Arrhenius, são substâncias que em água liberam o único e exclusivamente ânions de OH-. Para Bronsted-Lowry, as bases são substâncias que podem receber H+. É mais abrangente do que a de Arrhenius. E para Lewis, as bases são substâncias que podem ceder pares de elétrons para ligações. É mais abrangente que as duas. Mas a gente vai seguir com o conceito de Arrhenius, onde as bases, que são átomos metálicos ligados em ânions de hidroxila, ânions OH-, aliás, ou a única base que tem cátion não metálico, o amônio, que quando cai em água, liberam única e exclusivamente ânions de OH-. Nós vamos estudar essas aí. Sobre a nomenclatura das bases, as bases são chamadas de hidróxido de metal, menos hidróxido de amônio, que não é metal. As outras são hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido... Quando você tem um metal como o ferro, que tem 2 NOx, aí você fala hidróxido de ferro 2, se o cátion for diatômico, hidróxido de ferro 3, se o cátion for trivalente, desculpa. Se o cátion for bivalente, aí hidróxido de ferro 2, e se o cátion for trivalente, mais 3, hidróxido de ferro 3. Antigamente usava ico para o maior e oso para o menor. Chamava hidróxido férrico, o hidróxido de ferro 3, e hidróxido ferroso, o hidróxido de ferro 2. Antigamente era ico para o NOx maior, oso para o NOx menor. Hoje fala hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 1, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3 e assim por diante. Muito bem. A fórmula do composto iônico, a gente tem que deduzir, porque a gente tem que conhecer a carga dos principais cátions. Uma base, ela tem o número de OH- que é a carga do metal da base. Olha lá. Se a carga do metal é mais X, essa base vai ter X OH-, sabe? Então, a gente tem que conhecer a carga dos cátions que vão grudar no OH- para formar base, né? E aí, quando é um composto iônico, que tem cátion e ânion, o X vira índice do ânion, o Y vira índice do cátion, e assim, Na mais e OH- vai formar a base hidróxido de sódio, que quando sofre fusão ou quando cai em água, dissocia em um Na+, e um OH-, é uma monobase que tem um OH só. Aqui a gente tem uma dibase, que é uma base que tem 2 OH-, né? É uma base entre o cátion de ferro 2 e o OH-. Vai o 1, vai o 2, fica FeOH2. A dissociação iônica, quando cai na água ou quando sofre fusão, um Fe2+, que tem um cátion, e a gente sabe que ele é 2+, e 2 OH-, dissociam os íons. Aqui uma tribase, o hidróxido de alumínio, né? Vai o 3, vem o 1, AlOH3. Aqui tem um cátion e 3 ânions. E é isso que se separa quando essa tribase cai na água ou sofre fusão. Vira um Al3+, e 3 OH-, dissociação iônica, porque as bases são compostos iônicos, né? A força dos compostos iônicos, no caso, a força das bases, ela está diretamente relacionada com a solubilidade das bases, né? Quanto mais solúvel a base for em água,
mais vai liberar íons OH-. E a força é o grau de dissociação da base, né? E vai dissociar mais quando a base for mais solúvel. Acontece que que bases são solúveis? Bom, as bases que são consideradas fortes, que apresentam dissociação acima de 50%, essas bases são bases que têm como cátion elementos da família 1A, porque quando a base tem cátion da família 1A, essa base é solúvel, muito solúvel e forte. Na família 2A, não são todos, mas o cálcio, o bário, o estrôncio e o rádio formam bases pouco solúveis que ainda são consideradas fortes porque liberam bastante OH- também. Já qualquer outra base de qualquer outro cátion, são bases insolúveis. E aí são consideradas bases fracas que ionizam menos de 5% quando caem em água, né? É importante também a gente falar da exceção do hidróxido de amônio, porque o hidróxido de amônio é um composto iônico, NH4+, OH- é um composto iônico, e ele é solúvel, só existe em solução o hidróxido de amônio, mas, no entanto, ele é fraco. E isso acontece pelo mesmo motivo do ácido carbônico. O ácido carbônico era para ser moderado, mas porque se decompõe em água e gás, ele acaba sendo fraco e produzindo íons no teor de menos de 5%. Deixa eu passar essa abelha. Ótimo. Aí, o hidróxido de amônio acontece a mesma coisa, sabe? Ele se decompõe, ele tem uma facilidade muito grande em se decompor em água e gás, só que outro gás, né? Não é que nem o ácido carbônico, é água e gás carbônico. O hidróxido de amônio se decompõe em amônia e água, gás, amônia e água. Ele é altamente solúvel e ele era para ser uma base forte até, porque formaria todos os íons aí. Mas, como ele tem a propriedade de se decompor em água e gás, ele acaba se decompondo mais em água e gás e sobra menos de 5% dos íons que esse composto formaria se não tivesse essa propriedade. Então ele é solúvel, mas é fraco pela propriedade da tendência de decomposição. É isso aí.